Só para você ter ideia dos assuntos. Você tem a revista aí, né? Só para quem está em casa, quem vai ver depois, ficar ligado. Olha, quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Esse é o primeiro que nós vamos estudar hoje. Depois, somos cristãos. Depois, a encarnação do Verbo. Depois, Deus é trino. Depois, Jesus é Deus. Tem uma religião aí que diz que ele não é Deus. Que ele é mais um profeta dentre muitos outros profetas que surgiram na terra. O Filho é igual ao Pai. Também essa religião diz que não é igual ao Pai. As naturezas humanas e divinas de Jesus. Jesus viveu a experiência humana. Quem é o Espírito Santo? Olha, esse assunto está aqui, né, pastor? Começou segunda-feira aqui no discipulado. Que benção, meu irmão. Que benção. O outro, o pecado corrompeu a natureza humana. A salvação não é obra humana. A igreja tem uma natureza organizacional. E a última, perseverando na fé em Cristo. Então, são assuntos interessantíssimos que nós vamos estudar nesse trimestre. E hoje a primeira lição vai falar sobre quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua sabedoria para estarmos tratando destes assuntos que vão permear esse trimestre, Pai, que são aulas interessantes. Peço a Ti a Tua sabedoria, não só para a minha vida, mas para os outros professores, para que estejamos aqui todos os domingos, Pai, ministrando as aulas de forma clara, objetiva, e que a Tua igreja possa entender e compreender tudo aquilo que será falado aqui, Pai. Como diz o apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, que ele não se cansava de dizer as mesmas coisas, Pai. Então significa que nós devemos estudar, devemos ler, devemos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus, Pai, nos livre de todo mal, traz o Teu povo debaixo das Tuas mãos poderosas. Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, Pai, todo embaraço do diabo cai por terra agora, Senhor. Tudo aquilo que o diabo possa estar tentando contra as nossas aulas aqui no Ministério de Jesus Cristo é a porta, nós repreendemos agora em nome de Jesus, Pai, e profetizamos uma manhã abençoada na Tua presença, um domingo abençoado na Tua presença, o domingo da ressurreição, Pai. Ó Deus, que o Senhor venha ressuscitar os nossos sonhos, nossas vidas, nosso entendimento, nossa sabedoria. Ó Deus, nossos filhos que estão mortos espiritualmente falando. Senhor, faz a Tua obra, Pai, nesta manhã, Senhor, em nossas vidas, Pai, nas nossas famílias, em nome de Jesus, e nos abençoa, e que a Tua palavra possa produzir o fruto pelo qual ela está sendo enviada, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então vamos lá. Nós vamos falar desse assunto. Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Qual é o ponto principal da liderança da igreja quando isso acontece? Tomar atitudes que muitas das vezes elas possam, ou muitas das vezes elas são trágicas. Como assim, pastor? Trágica no sentido de como as pessoas vão entender aquilo. De como aquelas pessoas vão assimilar aquela ação que a liderança teve para tirar aquilo que poderia corromper ou que estaria ou que iria corromper os bons costumes de um rebanho. Quando isso acontece, a liderança da igreja, o que ela tem que fazer? Diante da Bíblia, diante da orientação do Espírito Santo, tomar algumas atitudes. Talvez você vai encontrar pessoas de dentro da igreja que vão dizer assim: o pastor é muito radical. Quem já ouviu isso aqui na igreja? O pastor Joaquim é muito radical. Quem já ouviu isso? Diga amém. Já ouvi várias vezes. Mas não é que ele é radical, não é que a liderança é radical. É que a preservação da palavra de Deus, ela é a primazia.
Preservação da palavra de Deus, que é muito bem essa revista com esse tema nosso. Então, se ela é a primazia, a preservação da palavra, ela está em primeiro lugar, as atitudes da liderança, elas estão pautadas na palavra, querendo você ou não, ela tem que ser aceita. Porque nada pode entrar por dentro da igreja, corromper o rebanho inteiro, fazer uma bagunça e depois a liderança ter que tratar um a um. Ou tratar o rebanho. E aí a revista vai apontar e vai mostrar para nós algumas situações que acontecem que às vezes nós somos levados de uma forma tão sutil que quando percebemos, já foi, já era. Já era. Essa revista vai falar de lobos que estão no meio do rebanho. Irmãos, nós tivemos muitas experiências aqui nessa igreja com isso. Ao longo da revista eu vou contar algumas. Mas sem perder tempo, vamos lá para o texto bíblico. Que nós temos muita coisa para falar e eu não quero deixar nada. Ontem eu fiquei debruçado nessa lição aqui, estudando, estudei, li, reli, e foi uma benção. E eu creio que vai ser uma benção para a tua vida também, tá? Vamos lá. Leitura bíblica em classe, o primeiro texto é Atos capítulo 20, versículo 28 ao 31. Não está projetando no telão, então eu vou pedir para você, acelerar junto comigo aí, tá? Vamos lá. Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Versículo 29. Eu sei que depois da minha partida entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Olha, vamos ler primeiro esse texto, vamos comentar, depois lemos o segundo e depois o terceiro, tá bom? Então vamos lá. Um dos deveres principais dos pastores é alimentar as ovelhas mediante o ensino da palavra de Deus. Esse foi um ponto em que o apóstolo Paulo, ele sempre se dedicou a fazer. Se você ler todas as epístolas, você vai entender o que eu estou falando, porque ele sempre chegava numa igreja, ele doutrinava a igreja, ele ensinava a igreja. E ele dizia que ele não se cansava de dizer as mesmas coisas, irmão. Então, se ele chegou ao entendimento que ele não se cansava de falar as mesmas coisas, ele está querendo dizer o seguinte, que a igreja, ela precisa ser lembrada o tempo todo. Ela já tinha sido ensinada, então ela precisava ser lembrada o tempo todo a respeito da sua fé, a respeito da palavra. Então isso é o quê? É um dever principal, ou deveres principais dos pastores, é alimentar as ovelhas mediante o ensino da palavra de Deus. Ele deve ter sempre em mente que o rebanho que lhe foi entregue, confiado, é a congregação de Deus, que ele comprou para si com o seu precioso sangue, o sangue do seu Filho amado. Aí vamos lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, que diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou
dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então foi o precioso sangue de Jesus que nos resgatou. É esse sangue que está sobre as nossas vidas. Paulo descreve de que maneira serviu como pastor da igreja de Éfeso. Tornou patente toda a vontade de Deus, advertindo e ensinando fielmente os cristãos daquela igreja. Daí ele pôde exclamar: estou limpo do sangue de todos. Está lá no versículo 26. Os pastores de nossos dias também devem instruir suas igrejas, segundo a palavra de Deus. Por isso que o pastor deve seguir o exemplo de Jesus e dos apóstolos. Nesse caso, o do apóstolo Paulo, que não cansava de admoestar a igreja. E admoestar quer dizer o seguinte: aconselhar alguém quanto à sua maneira de proceder. Para que a corrija de alguma forma, advertir, avisar, prevenir. Hoje, isso é raro em muitas igrejas. Por quê? Dá trabalho. Então, é muito raro ter isso. Tem igreja que não tem nem escola dominical. E eu acho, opinião minha, não sei a sua que está me vendo, um absurdo. Porque a pessoa vem do mundo, ela chega aqui, ela só vai ouvir o culto, só o culto, aí culto disso, culto daquilo, e o ensino. E o principal, aonde vai dar o alicerce daquele crente que chegou na igreja todo arrebentado. Aqui, graças a Deus, a pessoa se converte, vai lá para baixo a ser tratada. São 13 aulas ali com o pastor Roberto, 6 meses ali, só aprendendo o alicerce da sua fé. Imagine se uma pessoa que vem do mundo, vem cheio de coisas, vem cheio de filosofia, vem cheio de preconceitos mundanos, veio cheio daquelas religiões que só afundou a vida dele, chega aqui, não aprende nada. Ou chega numa igreja, ele vai, aí começa a frequentar a igreja, é só culto de vitória, é só culto de carro, de apartamento, de lancha, não sei lá mais o quê. Qual é o alicerce que aquele crente vai ter, meu irmão? Nenhum. Mas quando ele chega numa igreja onde ele tem uma base de estudo, onde ele vai aprender, é diferente. Você volta depois de um tempo que você conheceu aquele crente que entrou na igreja, conversa com ele depois, você vai ver que ele já mudou. A linguagem dele mudou, o pensamento dele mudou. A conversa dele com você mudou. Por quê? Porque ele foi alicerçado na palavra, ele teve a sua base no evangelho verdadeiro, e agora ele é uma nova criatura. As coisas são diferentes, elas começam a mudar. Agora, quando chega numa igreja onde não há esse comprometimento dos pastores, das suas lideranças, não tem como haver mudança. Não tem como. Por isso que encontramos um monte de crentes fazendo um monte de bobagem fora. Até mesmo pastores. Eu disse na última vez que eu dei aula aqui, eu vendo um vídeo outro dia, um camarada, na internet, está na internet, eu posso falar, uma moça no culto, estava lá, e ele disse, Deus me revelou que a senhora está doente, vem aqui à frente. Ela veio. Irmão, depois quando ele começou a orar pela irmã, em 5 segundos aquele camarada falou umas 10 heresias. A primeira, ainda bem que você está sentado, anjo que me rege. Aí eu falei, bom, pega a espada e passa nessa enfermidade. São essas coisas que a gente ouve. São essas coisas. Esse camarada, ele não teve um alicerce na palavra. Ele não foi instruído. Ele não teve a sua base que todo crente deve ter. Ele não teve.
Mas vamos lá para outro texto da leitura. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Continua aí. Diz assim: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então nós precisamos nos santificar, estudar a palavra de Deus com toda a dedicação para termos respostas acerca da nossa fé em Cristo Jesus. Imagine você estar numa situação em que você precisa dar uma resposta. Espera aí. A senhora me perguntou isso? Espera aí. Vou fazer uma ligação rapidinho aqui. Pastor Anderson, eu sei que o senhor lê a Bíblia todo dia. O que fala aquele texto? Imagina isso. Pastor Joaquim, o que é aquilo? Que o senhor falou semana passada, o que é? O que o texto fala? Que nós temos que ter resposta na razão da nossa fé. Então é o que? É a dedicação e o estudo. Por isso a importância que essa igreja dá em relação ao estudo da palavra de Deus. E eu louvo a Deus porque aqui somos estimulados a todo tempo ao estudo da palavra. Você pode glorificar a Deus por isso, irmão? Você pode exaltar a Ele por causa disso? Não é o homem que você está exaltando, não. Você está exaltando a Deus por isso. Porque essa igreja entende que isso é o que vai fazer você chegar até a morada celestial. É aquilo que vai fazer você ter resposta da razão da sua fé. Não é qualquer conversa fiada, não, meu irmão. Ao ponto de chegar alguém aqui, subir ao púlpito, de repente a gente não conhece, falou alguma besteira, a igreja inteira identifica. Já aconteceu isso aqui. Não sabia quem era o camarada. Falou alguma coisa, a igreja... Opa! Não foi isso que a liderança da igreja ensinou para nós. Não é isso que a Bíblia fala. Não é? Porque nós somos bem ensinados, somos bem instruídos na palavra. Só para vocês terem uma ideia, espera aí que eu perdi aqui. Aqui. No seminário onde eu estudei, a minha turma todinha, toda a minha turma, tirando eu, Gilson, Neide, mas quem Gilson? Era só nós três, né? Eu, Gilson e Neide. Presbítero Gilson e a diaconisa Neide. Éramos daqui do ministério. Os outros alunos, para conversar com a gente, sabe como é que eles falavam? Fala com o pessoal da porta aí. O pessoal da porta tem condições de falar sobre isso. Era desse jeito, irmão. Era desse jeito. Ou então era o seguinte: vai ter evangelismo no dia 2 de novembro? Sim. Aí um seminarista lá, o Alexandre, que hoje é um pastor Alexandre, muito gente boa. Fernando, eu vou no evangelismo da tua igreja. Falei, tá bom, irmão Alexandre. É dia 2 de outubro, lá no cemitério. Eu vou. Mas sabe por que eu vou? Porque eu quero copiar o modelo da tua igreja para eu levar para a minha igreja. Porque eu sei que vocês fazem parte de uma igreja séria. Irmão, isso daí é encher. Pode ir, Alexandre. Não, pode ir, irmão. Amém. E não é que ele foi? Eu estava lá no cemitério, lá em cima, dando um aconselhamento, ele chegou. Eu fui falar com ele. Sei lá, conversando com ele, rapaz, que trabalho bonito. Que legal. Estou só anotando aqui na minha mente que eu vou botar em prática. Fora outros assuntos, quando a gente nos deparávamos em relação a algum assunto, e nós
falávamos. Uma certa feita, um irmão, Douglas, chegou para o pastor e disse assim: pastor, posso falar uma coisa? Pode, irmão, pode. O que foi? Eu estou ouvindo algumas coisas dentro da minha... quando eu estou dormindo, tinha acabado de fazer o curso de cura e libertação. Já tinha feito, né? Vou fazer mais uma vez. E aí, às vezes, eu estou dormindo, pastor, eu ouço algumas coisas dentro de casa, uma correria em cima do terraço, e aí eu vou lá, não tem ninguém, não sei o quê. Pastor, aí disse assim: Douglas, isso é coisa da tua cabeça. Faz o seguinte, vira para o outro lado e dorme. Vira para o outro lado e dorme. Isso é coisa da tua cabeça. Aí eu... Douglas, não é não. Sabe o que você faz? Você vai na laje, levanta suas mãos e diz assim: sai, diabo, deixa eu dormir em paz. Em nome de Jesus, vai embora daqui. Você vai ver se tu não vai dormir? Você não vai ver se o cão não vai embora? Falei assim mesmo para ele. Acabou. São esse tipo de assuntos, irmãos, que às vezes a gente tem que ter resposta. Já pensou você? Não, Dom, faz isso mesmo, vira para o lado e dorme, pastor, o professor está certo. Por quê? Ele não foi alicerçado ou ele desconhece esse assunto. E aí é complicado. Vamos para outro texto. Ou melhor, eu comentar aqui. Nós lemos 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Vamos comentar aqui. Movidos pela ambição de edificar seus próprios impérios, preste atenção nisso, ou por amor ao dinheiro, ao poder ou à popularidade, isso está em moda hoje, homens cruéis na igreja perverterão o evangelho de Cristo, repudiando ou rejeitando algumas das suas verdades fundamentais, acrescentando-lhes ideias humanistas, filosofias, sabedoria ou até mesmo sentido da psicologia, misturando suas doutrinas e práticas com coisas como os ensinos malignos da nova era, ou o ocultismo e espiritismo, e tolerando modos de vidas imorais contrários aos retos padrões de Deus. Isso tem acontecido numa escala enorme. E aí você vê, às vezes, começa lá um vídeo, você vê, rapaz, que benção, né? Aí daqui a pouco, você... não, isso não é de Deus. Isso não é de Deus. O diabo, ele não se firma na verdade. Pode estar tudo muito bem, você achando que está tudo muito bom, tudo interessante, daqui a pouco ele escorrega. Aí você identifica. Mas como é que eu vou identificar isso, pastor? Tendo conhecimento da palavra. Se eu não tiver o conhecimento, eu não vou conseguir identificar e vou embarcar na dele. Não é verdade? Então precisamos vigiar muito nesses últimos dias da igreja aqui nessa terra, pois o diabo não está de brincadeira e está enganando muitos eleitos de Deus por esse mundo afora. Mas qual é o recado de Deus para as nossas vidas nesta manhã? Presta atenção, anota aí, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, vamos lá. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de quem fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a sua infância no Evangelho, você sabe de quem você está aprendendo. É ou não é verdade? Eu, pelo menos, sei. Pastor Anderson, é meu contemporâneo, também sabe. Chegamos aqui na mesma época. 27 anos dentro dessa igreja. Glorifico a Deus por isso. Há 27 anos eu entrei por aquelas... Ali não, era lá embaixo. Era lá embaixo. Completamente destruído. Ex-drogado não, mas ex-cachaceiro sim. Mas drogado também já fui, já fiquei. Mas biriteiro daqueles mesmo de pinguço.
tudo destruído. Tudo arrebentado, tudo arruinado. Olhava para frente e não via perspectiva de nada. Olhava para o fundo, nada. Nenhuma, nada. Quando eu comecei a ouvir essa palavra, meu irmão, essa palavra entrou no meu coração e foi transformando a minha vida e está transformando até hoje. Por quê? Porque eu, desde a minha infância, no Evangelho, como diz aqui, 2 Timóteo, sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Então, desde aquele dia, ninguém tirou e nem vai tirar a fé que eu tenho em Jesus do meu coração. Porque eu sei de quem eu estou e de quem eu aprendi. Amém, irmãos? Ontem eu estava lá em casa mexendo nas minhas coisas, encontrei aquela apostila do Espírito Santo. Antiga. Acho que era datilografada aquilo. Eu vou trazer amanhã para você ver. Encontrei aquela, a outra estava do outro lado do armário, que era de cura e libertação. Encontrei uma das seitas e heresias. Rapaz, as apostilas do século passado. Estava lá tudo guardadinho. Como dizia o pastor Carlos Alberto Dias até hoje, dos meus compêndios. Estava lá guardadinho. Ou seja, quando eu li isso aqui, rapaz, desde a minha infância, olha aqui, está guardado esse negócio aqui, rapaz. Que benção. É a benção, irmãos. Então nós precisamos entender isso. Se permanecermos firmes na palavra de Deus, ou seja, no que fomos ensinados e admoestados por Deus e pelos nossos pastores, não seremos enganados e nem iremos andar procurando novidades e movimentos que têm destruído vários ministérios. Eu tenho certeza que você não sai daqui sem antes dizer assim para o teu pastor, eu vou em tal igreja. Se você faz isso, muda o seu proceder a partir de hoje. Porque esse que vos fala, quando é convidado para ir a alguma igreja, está ele aqui de prova, pastor, eu vou em tal igreja. Fui convidado. Na última ele disse, varão, é melhor não. Não foi, pastor? A última ele disse, varão, é melhor não. Mas não fui para pregar não, eu ia num casamento. E eu nem sabia da história do casamento. Depois que eu fiquei sabendo, eu falei, glória a Deus pela vida dos teus filhos, meu pastor. Obrigado. Me livrou de receber, de repente, uma flecha por dentro do peito ou da cabeça, sei lá de onde. Então, hoje, se você recebe um convite, vamos em tal igreja. Não, espera aí. Deixa eu falar com o meu pastor primeiro, depois eu te dou a resposta. Pastor, eu vou em tal igreja, fui convidado para isso, o senhor posso? O que o senhor acha? O senhor conhece a igreja? O senhor conhece? Esse é o procedimento que você deve ter. Porque ele vai ser usado por Deus para dizer se você pode ou não ir. Agora, você é quem sabe. Se você vai, depois você arca com as suas consequências, caso aconteça alguma coisa com você. Amém? Não é puxão de orelha não, irmão, é só orientação. Tá? Quando estamos alicerçados na verdade, temos paz e segurança em nosso espírito e no nosso coração, e não andamos procurando ouvir besteiras. Cuidado. Você liga o radinho lá, 11 horas da manhã. São quase todas elas, agora é assim, né? São coisas absurdas que eles estão falando por aí. A começar quando abre a Bíblia, né? Abre a Bíblia aí em 1 Samuel, no capítulo 3, verso 15, aí verso 17, não sei quantos versos o camarada bota dentro de um versículo, num capítulo. Já começa por aí. Você só vai ouvindo aquele negócio, aí tu tem uma oportunidade, sobe aqui e fala, verso, pronto. Já vai descer, não é verso, é versículo. É versículo, não é verso. Aí você já vai sendo doutrinado, mas cuidado, irmãos. Cuidado com o que ouve aí 11 horas da manhã, tá bom? Você sabe o que eu estou dizendo, né? O que eu estou falando? Quem sabe, diga amém. É pouco, hein? Tem gente aí que sabe e não está dizendo amém, hein? Cuidado aí.
Vocês sabem. Abre aí outro texto, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 ao 5. Outro recado de Deus para cada um de nós nessa manhã. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, olha aí, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Irmão, as pessoas, eu estou sentindo coceira, não quero novidade, eu quero ouvir aquele camarada que está na TV, está falando com eu, vou lá. Vai. Vai lá. Depois você conta para nós o que aconteceu lá. Não vá não, irmão. Fique aqui onde você está, fica tranquilo por aqui mesmo. Você sabe onde você está alicerçado. Você sabe a igreja que você está. Você sabe quem são os seus pastores. Você sabe que você pode ligar para qualquer um. Posso fazer um gabinete com você? Pode. Vai fazer um gabinete com você. Certa feita eu estava em casa, era 9h30 da noite. Uma pessoa me ligou da igreja. Pastor, eu preciso conversar com o senhor. Pode falar, meu, pode falar. Não, mas tem que ser, pode ser por telefone? Pode ser por telefone agora, pode falar. Aí chamei a minha esposa, vem aqui, André, fica aqui do meu lado. Botei no viva voz. E a pessoa abriu o coração ali, nós orientamos, eu orientei, falei, eu abri a Bíblia, conversei e tal. Mas está manifestando aqui dentro da minha casa agora, bota o telefone perto dele lá agora. Vamos expulsar demônio pelo telefone. Em nome de Jesus, orei por ele. Se manifestou, não sei, mas eu orei. Terminou. No outro dia me ligou de volta. Foi uma bênção, pastor, dormiu bem. Foi tudo tranquilo aqui em casa. A paz reinou. Eu disse, glória a Deus. Glória a Deus. Vai, não peques mais. Agora você faz o seguinte, procure, né? Orientei. Faz isso, faz isso, faz isso. Tá bom, meu? Tá bom. E fez, e está tudo uma bênção hoje. Por quê? Sabe aonde encontrar o pastor. Sabe que os seus pastores não vão desligar o telefone, não vão deixar de te atender você. Agora, esses que estão por aí, na mídia, aí, liga para ele, você vê. Liga. Faz o seguinte. Não é nem esse barulhinho não, pastor. O barulho é o seguinte. No momento não podemos atender, deixe seu nome, seu recado. E outro detalhe, agende o seu gabinete com a secretária tal. Mas tem um monte de gente que procura esse tipo de assunto aí para alicerçar a sua fé. Como que diz aqui, sentindo coceira onde? Nos ouvidos. Se recusarão a dar ouvidos à verdade. Vamos para a introdução na revista. Amém? Todos entenderam até aqui? Amém. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois nada há novo debaixo do sol. O presente trimestre tem por objetivo mostrar
o referencial doutrinário da fé cristã, levando-a a reconhecer de longe as heresias. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Aí eu quero ler um texto com vocês, Judas, vamos lá. Tem um alerta de Deus aqui para nós interessante. Versículo 1 ao 4. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo. A misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Aí preste atenção nisso. É dever cristão pelejar pela fé. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios, que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Pula para o versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregues à fornicação como aqueles, e indo após outra carne, foram postos, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Versículo 20 e 21. Mas vós, amados, edificados a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. É um alerta de Deus para as nossas vidas hoje, nessa manhã. Pelejarmos pela nossa fé. Pelejar pela nossa fé é guardar os mandamentos de Cristo em nosso coração. Porque através desses versículos vemos os alertas dados por Judas aos cristãos com a chegada do fim dos tempos. Estamos vivenciando o quê, meus irmãos? O fim dos tempos. Se for ver um relógio, estamos a alguns, vou nem botar minutos, segundos para o fim. Para a chegada de Jesus Cristo. Para a volta de Jesus para arrebatar a sua igreja. Foi sexta-feira, encontrei o Gabriel, da Verônica. Gabriel. Agora eu trabalho do lado do prédio, eu trabalho num prédio e trabalho no outro. Lá no Dantal. Encontrei Gabriel de manhã, ele, e aí, pastor, paz do Senhor? E a gente não tem vergonha de dizer a paz do Senhor em nome de ninguém não, né, Gabriel? Isso aí. Paz do Senhor, varão, paz do Senhor. E aí, pastor, tudo bem, pastor? Tudo bem, varão? Pastor, vê depois o... Encontrei Serjão também. Qualquer dia a gente vai almoçar, todos nós três vamos almoçar junto lá. O Sérgio vai pagar tudo. Aí... Essa foi boa, né? Aí a gente conversando, disse, pastor, depois você vê o culto de ontem. Na quinta-feira o pastor nos pegou. Falei, por quê, farol? Deus usou ele tremendo. Eu falei, então nem fala o que eu quero ouvir. Aí eu cheguei em casa, peguei, fui ver. E Deus usou o pastor Anderson para dizer dos sinais da volta de Jesus. Queria intensificar mais os sinais esse ano. Não foi isso, pastor? Ia sacudir as nações. Ia mostrar os sinais da sua volta. Então, o que a gente aprende com isso? Que nós devemos batalhar pela nossa fé, sim. Ficar firmes e alicerçados na palavra, sim. Não dar ouvidos a esses homens que ficam falando e pregando coisas aí na rádio que não vão edificar a sua fé. Que não vão edificar a minha fé.
Ah, mas todo dia tem que ouvir pastor Fernando pregando, tem que ouvir pastor Anderson pregando, pastor Joaquim todo domingo falando sobre fé. É, tem que ouvir isso mesmo. Não me canso de dizer as mesmas coisas, diz o apóstolo Paulo. Para quê? Para que você não venha perder a sua fé, meu irmão. Para que você não venha perder o foco. Onde está Jesus? Está ali, Jesus, então tem que ir para ali. Porque, como diz a pastora Sechil, às vezes, o crente quer ficar borboleteando. Quer ir para um lado, quer ir para o outro, quer ir para um lado, quer ir para o outro. Meu irmão, cuidado com isso. Não é tempo disso. Não é tempo de você ficar borboleteando aí para um lado para o outro, não, meu. Quer borboletear? Borboleteia aqui dentro, vai lá para dentro. Borboleteia, vai lá para o outro lado, vai ali para a cantina, aí fica aqui, mas não vai lá para fora, não. Fica por aqui mesmo. Dá um voo ali embaixo, volta. Mas fica aqui sentadinho ouvindo. Que é segurança para vós outros. Nós vamos ler já já. Porque Judas aqui aconselha a todos a batalharem pela fé, sendo fiéis a Deus e tendo cuidado com os falsos mestres que surgirão, ou que surgiriam na igreja, e que pregavam, e que negavam a Deus, com as suas heresias. Judas também alerta em relação ao juízo de Deus sobre aqueles que não creem e se afastam do Senhor, dando como exemplo a destruição de Sodoma e Gomorra. Por fim, Judas estimula os cristãos a manterem-se firmes na fé no Senhor. Portanto, podemos acompanhar os conselhos dados aos cristãos que todos batalhem pela fé e sejam atentos em relação ao surgimento de falsos mestres e suas doutrinas. Judas guia os cristãos e fala mais uma vez para que eles venham manter-se firmes nos ensinamentos do Senhor e na vida cristã, batalhando pela sua fé em Cristo Jesus. Então o conselho era, você já aprendeu, vocês já sabem o que tem que fazer, olha, fica aí no arrozinho com feijão, sem querer misturar nada, na simplicidade do Evangelho. É na simplicidade do Evangelho. O que ele estava querendo dizer era isso. Sem inventar moda, sem querer colocar coisas que não vêm de Deus, para não perverter o povo e nem a congregação. Amém, irmãos? Vamos para o primeiro tópico, as ameaças dos lobos vorazes. Os cuidados dos pastores. Os cuidados pastorais. Obrigado. Verdade. Os anciões mencionados no versículo 17 de Atos 20 são chamados de bispos nessa passagem, e ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. O Novo Testamento emprega uma metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todas na verdade do Evangelho. Esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus. Vamos ler o primeiro texto aqui. Lucas capítulo 15, versículos 4 ao 7. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. E indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida.
Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 juntos que não necessitam de arrependimento. Um pano de fundo desse texto aqui é o seguinte, que reuniu os amigos e vizinhos para se alegrarem por causa do animal encontrado era uma atitude natural, visto que uma ovelha era um bem valioso no mundo antigo. Jesus comparou a alegria do encontro da ovelha com o júbilo no céu por causa do arrependimento de um pecador. A conclusão é o seguinte, indica que a esperança de tal conversão era a razão pela qual Jesus se reunia com os rejeitados da sociedade. Então, quando se perde uma ovelha e quando ela volta para Cristo, a alegria daqueles que estão na casa tem que ser uma alegria total. Todos devem se alegrar. Um que era da igreja, saiu da igreja e você vai atrás dessa ovelha. Rapaz, tem uma que eu estou atrás dela, mas tem um tempinho já. Eu estou até preocupado com essa ovelha. Eu acho que eu vou dar busca e apreensão nela. É verdade. Que todo dia não, mas de segunda a sexta, vamos botar pelo menos umas 2 vezes na semana eu mando. Varão, cadê você, varão? Não estou te vendo na igreja. Eu não estou vendo você na igreja. Eu acho que eu vou pedir até, como é que fala? Reforço nessa busca e apreensão. Eu vou passar para a liderança mais boa, essa busca e essa apreensão, irmão. Eu mando para essa ovelha, varão, cadê você? Eu não estou vendo você na igreja, varão. Onde está você? Aquele meio daquelas 99, essa ovelha fugiu para algum lugar, não sei para onde. Procurando essa ovelha. De repente você sabe uma ovelha que saiu da igreja. De repente você conhece uma ovelha que está perdida em algum lugar aí. Faz o seguinte, pega o telefone, acabou a escola dominical, pega o telefone, dá uma ligadinha, manda um zap. Manda um zap para ele. Ovelha, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Estou sentindo tua falta, ovelha. Manda, irmão. Vai se sentir amada essa ovelha. E talvez essa ovelha vai voltar e você vai ficar com o seu coração jubiloso, alegre, feliz. Porque aquela ovelha voltou. Porque no contexto histórico de Israel era uma alegria incrível quando um camarada que perdia uma ovelha no campo, ele encontrava aquela ovelha. Era jubiloso para eles. Reuniu seus amigos, seus irmãos, todo mundo dizia, achei aquela ovelha que tinha se perdido do rebanho. A ovelha às vezes dá trabalho, irmão. Você está guiando a ovelha, daqui a pouco uma vai para um lado, você vai embora e a ovelha ficou. E Jesus compara esse tipo de situação com uma alegria quando encontra aquela ovelha. Outro texto, Mateus 7, versículo 15. Vamos lá. Rapidinho, 7, 15. Olha só. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas. Olha isso. Mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Olhe-se porventura uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus a todo tempo, porque pode estar diante de nós, nas igrejas, diversos obreiros corrompidos e distanciados da verdade, como os mestres da lei de Deus, nos dias de Jesus, que está lá em Mateus 24, do 11 ao 24, depois você lê. Porque Jesus adverte aqui que nem toda pessoa que professa a Cristo é um crente verdadeiro. E que hoje, nem todo escritor evangélico, missionário, pastor, evangelista, professor, diácono e outros obreiros
são aquilo que dizem ser. Como é que a gente vai identificar? Pelos frutos. Aí você consegue identificar aquele irmão. O conselho pastoral para você nessa manhã é o seguinte: ungido anda com ungido, meu irmão. Crente anda com crente. Mas ande com um crente mais crente que você. E se tu andar com um crente menos crente que você, vai dar problema. Ande com um crente mais crente que você. Ande com ungido, porque você é ungido. Não, pastor, sabe o que é? É uma festinha aí que eu fui convidado, sabe? E sabe como é que é, né? Família. Hoje tem aquela final, domingão, aí vai ter um churrasco. E de repente vai rolar um biricutico e tal. E vou lá só para ver, eu só vou ver o jogo. Começa 4 horas, depois eu vou para a igreja. Tu não vai nada, irmão. Você vai ficar em casa. Você não vai, não. Você vai ficar no churrasco. Você vai ficar lá no churrasco, comendo lá sua carninha lá, no mar do que tiver lá. Não vai, não. Mas é aquela festa de final de ano. Poxa, todo mundo, família reunida. Me chamam na minha família de antissocial. A família é muito grande, mas é muito grande mesmo. Você tem ideia, tem primo que eu nem conheço. Só ouvi a notícia, ih, nasceu mais um primo. Eu falei, é mesmo? É. O primo já está com 18 anos, nem sei, nunca nem vi o primo. Nem sei quem é o primo, mas é primo. De repente pode ser um mala cheia, né? Apareceu, ô primão, tudo bem e tal. Não, nada disso não, irmão. Mas é primo que eu nem conheço. É primo que eu nem conheço, irmão. Só sei que nasceu. Não, é aquele primo, não conhece e tal, vamos lá, a família vai... Não, não vá não. Se for domingo então, não vá não. Faz igual eu, na minha família ninguém vai na minha casa desde domingo. Ninguém vai, ninguém vai. Porque eu já disse, se bater, tocar a campanha, só for algo extraordinário, senão nem abro. Não abro a porta, não abro, não adianta, não vai. Saio daqui, vou para casa, André faz o almoço, berço. Acabou. 4 horas, levanto, passo a roupa de todo mundo, tomo banho e vem para a igreja. Eu passo roupa, tá, se quiser. Qualquer senzinho, passo uma trouxa aí para vocês aí. Certo? Ou de repente vou dar um curso aí para os homens aí aprenderem a passar roupa. É, irmão? Ó, depois a gente conversa aí, vamos fazer uma auditoria nas duas aí, ó. Vamos fazer depois uma auditoria disso aí, hein? Vamos lá. É isso aí, vamos. E vamos para a igreja, irmão. Acabou, tem que ser dessa forma. Senão você não vem. Vamos correr um pouquinho aí. Segundo, depois da minha partida, uma outra exortação aí, ó. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no meio da igreja, depois do período apostólico. No futuro, Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dentre os hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de seguir com o tempo no meio da igreja, falsos mestres. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. Gálatas capítulo 1, versículo 6 ao 9. Vamos lá. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que
vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Os gálatas estavam sendo desviados por um evangelho diferente do evangelho pregado por Paulo. Eram irmãos de dentro da igreja, que tinham saído da igreja e que estavam tentando inserir as suas heresias dentro daquela igreja. Paulo resiste aos falsos mensageiros e os amaldiçoa mesmo. Coisa séria. Seja anátema. Amaldiçoa por desviarem os crentes da galáxia do caminho. Ou seja, aqueles que pregam e que ensinam coisas que não estão na Bíblia, meu irmão, vai responder de uma forma muito... E vão receber, né, a sua recompensa muito bem recebida por esse ato. Que o próprio diz aqui, seja na maldição. Porque estão ensinando coisas que não estão dentro da Bíblia Sagrada. Terceiro, a origem dos falsos mestres. Dois pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chama a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferece um novo evangelho. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominada de apologética para orientar os crentes dos nossos dias. Segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 13. Diz assim: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Certa feita eu estava pregando aqui, tem muito tempo atrás. Acabei de pregar, um abençoado veio atrás de mim. Varão, isso que você falou não é isso, é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. Falou, eu só... Onde o senhor viu isso? Me mostra isso. Não, mas o que o livro... Meu irmão, eu falei o que está na Bíblia, não falei? Falei alguma coisa além do que está na Bíblia? Não, então, irmãos. Então, meu irmão, a paz do Senhor, boa noite. Acabou, não tem discussão, não. Não tem conversa fiada, não. Tchau. Jesus te abençoa. Ele não estava na igreja, tá? Mas foi nesse nível. Pelo menos umas 2 vezes. A primeira ele sumiu, a segunda nem falou mais, nada. Irmão, porque as coisas acontecem desse jeito mesmo. No próprio seminário eu vi coisas terríveis, do tipo, meu amigo, você acredita, olha o que eu vi,
na cantina. Já falei isso. O primeiro homem, você acredita que foi Adão e Eva? Os primeiros? Ih, tu está muito enganado. Você precisa de ler alguns livros que tem por aí, meu irmão. Aí falou o nome de um livro lá, eu, graças a Deus, nem gravei. Tem que ler alguns outros livros que tem aí de apoio da tua Bíblia, para você entender melhor. Não vai nessa conversa de que eles foram os primeiros, não, irmão. Nesse nível, meu irmão. Nesse nível. Detalhe, esse abençoado estava perto. O abençoado estava perto. Mas tudo bem. A gente vai só refutando com a palavra, né? Então, o que acontece? Na verdade, esses falsos mestres, comentando aqui, são lobos vorazes e são eloquentes, escrevem bem, têm aparência de piedade. Você olha e diz assim, puxa vida, que homem abençoado, meu irmão. Que coisa maravilhosa. Olha, que linguajar lindo que ele tem. E com aquelas palavras aqui no grego, que no hebraico, que não sei o quê. Meu irmão, que vai adiantar a gente estudar um hebraico, um grego? Claro, para enriquecimento da mensagem é ótimo. Mas para eu chegar aqui e ficar falando, para quê? Primeiro que não sei nem falar em hebraico. Começa por aí. Então, na verdade, são mestres, são lobos vorazes e são eloquentes, escrevem bem, têm boa aparência de piedade, mas são presunçosos e se colocam acima das Escrituras e dos apóstolos. Quando a Bíblia contraria os seus falsos ensinos, eles querem o quê? Desacreditar a Bíblia ou adequar a mensagem bíblica às suas heresias. Eles procuram uma forma de colocarem as suas heresias, inserir dentro daquilo que eles acreditam que é o certo, para desqualificar a Bíblia. Mas rapidinho, só para você entender como é o comportamento dos lobos. Eu fui pesquisar para ver. Em geral, os lobos são inteligentes, são velozes, são estrategistas no momento da caça, sendo reconhecidos como excelentes predadores. Esses falsos profetas são inteligentes, são velozes no seu entendimento para pegar a ovelha, são estrategistas, isso aí são mesmo, hein? E muitos. Fazem campanhas para arrastar o povo para chegarem até onde eles estão. Percebe que são as características dos lobos. E que cabe certinho nesses falsos profetas. A roupagem todinha para eles. São inteligentes, velozes, estrategistas. No momento da caça, se organizam muito bem. O lobo fica na espreita, só aguardando a presa. Os falsos profetas também são dessa forma. Eles também são animais territorialistas e disputam poder do espaço com grupos rivais. E esses falsos profetas também são assim. Você vai em lugar, vou dar só um exemplo, tu vai ali naquela, qual é o nome daquela via ali, rapaz? Dom Câmara? Acho que é. Dom Câmara. Você vê uma do lado da outra. É ou não é verdade? Uma do lado da... Não entra em nenhuma daquelas ali. Pelo amor de Deus, não entra. Não entra, você vai ser flechado. Uma do lado da outra. Não falei nome, então? Uma do lado da outra. Estrategista. Para o quê? Para marcar o território. Opa, aqui sou eu. Não vem aqui. Não, mas eu vou botar também que eu também quero disputar essas ovelhas com você. São os lobos. É comum esse tipo de assunto e esse tipo de discurso para arrastar as ovelhas. E o que significa lobos ferozes no contexto espiritual? Paulo alerta sobre a chegada de lobos vorazes, que no contexto espiritual representam falsos mestres que distorcem a verdade do Evangelho de Cristo
Essas palavras é um alerta e revelam uma grande responsabilidade pastoral e comprometimento de todo líder com o bem-estar espiritual da igreja para que as ovelhas do Senhor não sejam arrastadas por esses lobos. Então é responsabilidade minha, como pastor e professor desse ministério, é responsabilidade do pastor Anderson, do pastor Joaquim, de todos aqueles que têm compromisso de ensinar a palavra, de se dedicar a trazer o melhor alimento para as ovelhas desse ministério. Para o quê? Para que não sejam enredados por esses lobos, por esses falsos mestres, por esses falsos profetas. Dá trabalho? Dá trabalho, mas é satisfatório. Pastor Anderson, quanto tempo o senhor leva para fazer uma aula? O senhor, pastor? Olha aí. Eu, alguns dias, eu faço em doses homeopáticas. Segunda, terça. Quando dá, por causa do trabalho, às vezes chego muito tarde, não dá, eu não faço. Ontem, por exemplo, cheguei e fiquei de 4 da tarde até fazendo. Para chegar aqui, você está aqui, você receber uma palavra certa, um alimento. Bom fosse que todos viessem para aprender. Porque a pior coisa é chegar o professor para dar aula, não tem ninguém. Ih, rapaz, não tem ninguém. Entende? Para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Lá em Filipenses capítulo 3 diz o seguinte, vamos lá. Diz assim, quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, olha isso, irmão, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Então, se é segurança, irmãos, é segurança para você, é segurança para mim, falar e escrever as mesmas coisas. Olha o que ele diz no versículo 2, acautelai-vos dos cães, isso aqui ele está falando dos falsos profetas, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Então ele não se cansava de dizer as mesmas coisas. Meu irmão, até Jesus voltar estaremos aqui pregando fé para o teu coração. Até Jesus voltar estaremos aqui falando do verdadeiro evangelho de Cristo. Ah, mas eu já estou cansado de ouvir as mesmas coisas. Amém, eu não posso fazer nada. O que nós podemos fazer? Nada. Você não está se sentindo bem em ouvir as mesmas coisas. Aí o problema, desculpa, não é mais dos pastores da igreja. Aí é com você. Mas se você quer um aconselhamento, se você quer uma palavra para você tirar esse pensamento da tua mente, conte conosco. Vamos conversar com você. Mas ele diz que ele não se cansa de dizer as mesmas palavras. Amém, irmãos? Segundo tópico, o que é apologética? Já falamos bastante, mas vamos ler aqui. Definição, apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego, apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão. Em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, é apologia numa tradução literal. E sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica é chamada de nova versão transformadora. Emprega o verbo explicar. Assim, sempre preparados para explicá-la. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira
metódica e sistemática, portanto aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, as emoções e o intelecto. 1 Pedro 3,15, vamos ler aqui e vamos comentar. Antes, santificai a Cristo com o Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. A primeira carta de Pedro foi escrita para os cristãos dispersos na Ásia Menor que enfrentava perseguições e sofrimentos. Alguma coisa mudou nos dias de hoje? Não. Nós temos liberdade hoje de pregar o Evangelho? Temos, mas com algumas restrições em alguns lugares. Se torna até mesmo uma perseguição. Nesse versículo, o apóstolo encoraja os crentes a permanecerem firmes na sua fé, mesmo em meio à adversidade, destacando a importância de estar ensinando e de explicar a esperança em Cristo. A menção esperança reflete a expectativa escatológica dos cristãos primitivos, que aguardavam a volta de Jesus, mas eles não negaram a fé. Eles permaneceram firmes naquilo que eles tinham aprendido e respondendo tudo a respeito da sua fé, ou seja, fazendo a defesa da mesma. Segundo, a que defesa Paulo se refere? A quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento como defesa de acusação tanto formal como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos. E isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo e de Agripa, na mesma audiência. Eu quero ler 2 Pedro 3,16, depois nós lemos outro texto. Vamos lá. Não, só tem isso. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Pedro continua a sua exortação aos crentes perseguidos, enfatizando a importância de manter uma conduta irrepreensível e uma consciência limpa diante das acusações injustas. Isso quer dizer o seguinte, que de maneira alguma, em termos de acusação ou qualquer tipo de situação que eles estavam vivendo, eles poderiam ou deveriam negar a sua fé. Não. Teriam que ficar firmes. Mesmo diante de um tribunal onde eles estavam sendo ali pressionados. Não. Somos crentes em Cristo Jesus. Se lembra daquela passagem de Atos 5, quando levaram os apóstolos diante daqueles homens? Que eles falaram? Deixa esses homens de lado. Se é de Deus... Se não é de Deus, vai parar, meu. Aí não vai acontecer nada. Mas eles permaneceram firmes, guardando a sua fé, e esse evangelho chegou até as nossas vidas. Amém? Vamos para o terceiro? Por que devemos combater as heresias? Para a defesa própria.
Os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. Aí vamos dar uma paradinha aqui. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. E depois nós vamos continuar lendo aqui na revista B e em diante. Vamos lá. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Então, por que eu tenho que guardar para defesa própria a minha fé? Porque isso tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. E aí salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Eu estou aqui entendendo e vendo isso aqui, de que eu pregando a palavra de uma forma clara e objetiva, sem modismo, sem nenhum tipo de mistura, eu estou guardando a minha fé, estou guardando a minha salvação e, da mesma forma, guardando a salvação daqueles que estão me ouvindo, daqueles que estão sendo doutrinados por mim. É dessa forma que Paulo estava dizendo a Timóteo. B, para ajudar os outros na revista, tá? Na compreensão da própria fé, principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos e fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. João capítulo 16, versículo 13. Vamos lá. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo vai lembrar você, vai me lembrar de tudo aquilo que a gente estuda. Para quando estivermos em situações dessas, de confrontar e falar a respeito da fé, da nossa fé, termos respostas. E quem vai nos orientar é o Espírito Santo. E aí você vai ter base para conversar com qualquer uma pessoa de forma respeitosa. Foi um domingo desse aí no almoço, lá em casa, veio uma família da cunhada da minha esposa, e ele é um camarada inteligente, esposa também e tal, e nós começamos a conversar. E conversar sobre política. Ele é daquele lado lá que vocês sabem, eu sou do lado de cá. E conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem. E eu estava esperando a deixa. Eu estava esperando a deixa para eu entrar com o Evangelho. E ele deixou a deixa. Quando ele deixou a deixa, eu entrei com o Evangelho. Aí eu já mudei a roupagem. Não, mas na verdade isso é tudo um cenário, já está todo apontando para a volta de Cristo. Para isso está acontecendo assim, isso está acontecendo desse jeito. Aí ele parou, ficou pensativo. É mesmo? Eu falei, é desse jeito. Então não adianta ficar falando de um lado, falando do outro. Não, não, é esse lado aqui, ó. É Cristo Jesus. Só pode até ter um posicionamento diferente, só pode ter isso, mas Jesus não, Jesus é o centro de tudo. Eu preguei o Evangelho para ele. Sem briga, sem discussão nenhuma, só no bate-bola. Só no lero, conversando com ele de boa. Lá onde eu trabalho tem uma também que é daquele, do tambozão mesmo, a menina.
Menina nova, rapaz. Menina nova. Se dá muito bem comigo. Aí a gente conversando e tal. Aí de vez em quando ela dá uma deixa, aí outro dia ela, ai, estou morrendo de sono, Fernando. Eu falei, o que houve? Estou com uma insônia horrível, não estou conseguindo dormir. Eu falei, Jesus cura a insônia. Jesus cura a insônia. Ah, eu estou precisando mesmo disso. Eu falei, opa, então, meu irmão. É dessa maneira, irmão. Você entra devagarzinho. Você não pode falar isso em departamentos públicos, na sua empresa. Não pode ficar falando isso o tempo todo, né? Você não pode ficar falando. Daqui a pouco o chefe vai falar, eu te contratei para tu trabalhar, não foi para falar de Jesus. Não é verdade? Mais umas deixas dessas, você pode deixar. Dá um toquezinho de lado, de letra. Faz assim, ó. Pum, pronto. Vai entender. Pô, estou com uma insônia. Jesus cura insônia. Pronto, falei mais nada. Ela foi mandada embora semana passada, tadinha. Mas esse Jesus cura insônia, ela recebeu. Ela ouviu isso. Amém? Vai produzir fruto, eu creio. Terceiro tópico e último. O que são as heresias? Vamos lá. Também já falamos bastante, mas vamos ler aqui. A palavra heresias, no Novo Testamento grego, é traduzido como seita e heresias. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristão, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho de Cristo e que se opunham a ele. A palavra seita é usada para designar as religiões ortodoxas. É um termo já desgastado, trazendo em si, muitas vezes, um tom pejorativo. Por isso, devemos saber quando aplicá-lo. Atos capítulo 15, versículo 5. Vamos lá. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Como eu já disse, é uma seita que naquela época também eles diziam que o evangelho era seita, mas na verdade era a palavra de Deus. Pode ter uma outra roupagem, mas que eles diziam eram as mesmas coisas. Segundo, heresias, que nós também já falamos. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário. E nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. E a versão bíblica NAAA traduz por partido. Paulo adverte que não haja no seio da igreja essas divisões e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. Atos 5, versículo 17. Vamos lá. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja, prenderam os apóstolos e recolheram à prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse, ide e apresentai-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Deixa eu comentar aqui rapidinho. Porque os líderes judaicos viam os cristãos como mais um grupo, uma facção dentro do judaísmo. Com o tempo, a heresias também assumiu que a heresias conotação negativa, como em 1 Coríntios 11, 19, Gálatas 5, 20 e 1 Pedro capítulo 1, do versículo 1 ao 2. Em termos teológicos, podemos dizer que seita refere-se a um grupo de pessoas e que heresia indica as doutrinas antibíblicas definidas pelo grupo. Baseando-se nessa explicação, podemos dizer que um cristão imaturo pode estar ensinando algumas heresias, sem, contudo, saber parte de uma seita. Vejamos algumas definições. Primeiro, um grupo de indivíduos reunidos em torno de uma interpretação errônea
da Bíblia, feita por uma ou mais pessoas. Segundo, é uma perversão, uma distorção do cristianismo bíblico ou uma rejeição dos ensinos históricos da igreja cristã. E terceiro, qualquer religião tida por heterodoxa, ou seja, que não tem ortodoxia. Aí vou dar 2 exemplos rapidinhos aqui, de grupos que se reuniam. As Testemunhas de Jeová surgiram nos Estados Unidos no final do século XIV, a partir de um grupo de estudantes da Bíblia. O líder do grupo era Charles Taze Russell. Se reuniam para estudar a Bíblia. Se reuniam para falar daquilo que estava ali na Bíblia. Mas tiveram uma origem complicada. O grupo começou a analisar a Bíblia de forma sistemática, comparando os ensinamentos das igrejas com a Bíblia, com o que a Bíblia realmente dizia. Segundo, Russell fundou a revista A Sentinela, depois de seus estudos em relação ao que eles achavam, e que se tornou o principal veículo de comunicação da religião. Terceiro, em 1931, instituiu o nome de Testemunhas de Jeová para os que estavam associados à Sociedade Torre de Vigia. Percebam bem que foi depois de uma reunião de ensino da Bíblia. Suas crenças. As Testemunhas de Jeová acreditam que as igrejas cristãs tradicionais se afastaram dos ensinamentos bíblicos. Segundo, elas acreditam que sua obra é uma continuidade do trabalho realizado por servos de Deus no passado. E terceiro, elas têm crenças distintas sobre Deus, Cristo, a Bíblia e o papel da humanidade na realização do plano divino. Então, é um dos grupinhos que se reuniram para falar sobre a Bíblia. Você quer saber mais? Vá lá no site da igreja, Seitas e Heresias, e lê todo os estudos lá, que você vai compreender mais ainda. Segundo, a Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu nos Estados Unidos também, na primeira metade do século XIV, a partir do movimento millerita. O movimento foi liderado por William Miller, um pregador batista. Origem: Miller previu que Jesus voltaria em 1843 e 1844. Muitos seguidores de Miller acreditavam que 22 de outubro de 1844 seria a data da volta de Jesus Cristo. Estou esperando até agora. Errou! Estamos esperando até agora. Terceiro, a falha da profecia ficou conhecido como o grande desapontamento. Quarto, a desilusão levou uma reorganização de alguns grupos. Teve aquela divisão. Doutrina e crença. O nome adventista refere-se à crença do retorno de Cristo. Segundo, a guarda do sábado é uma das marcas distintivas da denominação. Terceiro, a teologia dos adventistas do sétimo dia é semelhante aos ensinamentos tradicionais cristãos. E quarto, a igreja é conhecida por sua ênfase na alimentação salutar e na mensagem de saúde. Então, são grupos que se reuniram e tiveram esse grande problema doutrinário. Distorceram tudo. Tem outros aí, a gente podia falar aqui, mas não dá tempo. Vamos para a última. Terceira, heresia de pensão. É nessa passagem que a heresia apresenta o sentido do erro doutrinário como a heresia, propriamente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã no que diz respeito a Deus, Trindade, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Ao ser humano, natureza, pecado, salvação, origem, destino aos anjos, a igreja e as escrituras sagradas. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus.
2 Pedro 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Só comentar para a gente terminar aqui, rapidinho. Pedro continua a denunciar os falsos mestres, agora abordando suas motivações e métodos. Ele descreve sua avareza como a raiz de suas ações, transformando o povo de Deus em um objeto de exploração. No primeiro século, práticas religiosas frequentemente eram usadas para o ganho pessoal e os falsos mestres seguiam essa tendência a usar palavras enganosas para manipular e lucrar às custas dos crentes. Mudou alguma coisa hoje, irmão? Não mudou nada. Os falsos profetas alegavam dolosamente ser profetas ou profetizavam coisas falsas. Já os falsos mestres ensinavam as doutrinas falsas dos falsos profetas. Jesus, no Sermão do Monte, alertou para o surgimento desses falsos mestres. Mateus capítulo 24, o último versículo dessa manhã. Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Conclusão, os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão: estamos a fazer pela verdade ou que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Que Deus nos guarde desses falsos mestres e dessas falsas doutrinas em nome de Jesus. Amém? Pastor Joaquim.